Pessoal, boa tarde, meu nome é Pedro. Eu estou fazendo aqui uma aula experimental, tentando me iniciar aí nessa nova era aí de videoaulas, conferência, internet, etc. E aí eu vou estar postando esse vídeo aqui, que é mais ou menos uma aula experimental sobre a inflação. Eu vou tentar desmistificar alguns mitos e tentar abordar algumas questões que ficam um pouquinho soltas quando geralmente se trabalha esse tema de maneira superficial. Gostaria profundamente da participação de vocês, feedbacks, comentários, seja no sentido de elogio, seja no sentido de crítica, que todos serão bem-vindos, tá? Então fica aí esse meu apelo e espero que quem esteja vendo possa aproveitar um pouquinho dessa aula também, tá? Bom, gostaria de trabalhar a inflação através primeiro de uma definição bem simples, tá? E inclusive eu não gosto muito não. A inflação geralmente é definida do ponto de vista matemático, não pelo seu processo em si, mas pelo seu método de aferição, né? Como que a gente mensura ela. Matematicamente a gente mensura a inflação através da variação do preço no futuro dividido pelo preço no presente, ou a variação no preço no passado dividido pelo preço do presente. Então vou botar aqui um mais um, porque isso aqui seria a variação da inflação no futuro, tá? Então a inflação hoje significa o quanto que o preço aumentou hoje, dado o que ele valia no passado, certo? E eu divido essa diferença pelo preço no passado, ou seja, dando uma ideia de percentual médio de aumento de preços. Bom, qual o problema dessa definição matemática? Essa definição matemática, ela é mais ou menos uma correspondência, né? Ela indica e ela ajuda a definir, do ponto de vista algébrico, como é que se dá o processo inflacionário. Mas, se a gente levar isso ao pé da letra, a gente entende então que se a gente quer controlar a inflação, a gente precisa controlar preços, e exatamente foi essa a proposta utilizada nos planos heterodoxos, tá? Vou botar aqui heterodoxos dos anos 80, tá certo? E 90, que promoviam, entre outras coisas, a questão do congelamento de preços. Bom, se a gente trabalha a inflação do outro ponto de vista, tá? Do ponto de vista mais usual, do ponto de vista mais conceitual, onde a inflação não é apenas o que a gente mensura dela, tá? Que é a variação instantânea da taxa de preços, mas em sim a perda de valor da moeda, e entende-se por perda de valor da moeda exatamente o quanto que ela perde valor em referencial aos outros bens, e por isso que o preço sobe, tá? Não porque todos os outros bens aumentaram de valor, é simplesmente porque a moeda perdeu o valor. Como a moeda é o referencial básico da economia, quando a moeda desvaloriza, significa dizer que todos os outros preços sobem. A perda de valor da moeda se dá de que forma? Ela se dá por alguns fatores, tá certo? E a gente já vai abordar, mas eu queria primeiro abordar quais são as funções da moeda, ou o que significa esse bem chamado moeda. A moeda nada mais, nada menos que um bem que possui três funções, só que as três funções de maneira concomitante é exclusivo da moeda, tá? Então nenhum outro tipo de bem possui essas três funções, função 1, função 2, função 3, concomitantemente. Se possuir também vai ser chamado de moeda. A primeira delas, e talvez a mais exclusiva, seja meio de troca, tá certo? Você utiliza a moeda como meio de troca universal para transações econômicas, inclusive ela possui curso forçado. Então fica bastante elucidativo e ilustrativo o que significa essa função. A segunda função, que é a unidade de conta, mostra que a moeda ela é capaz de fazer a comparação entre dois bens, ou seja, segundo lá na microeconomia, se a gente tem relações de preferência racionais, significa que uma das características delas é que elas sejam completas, significando que a gente sempre pode relacionar um bem A a um bem B. Do ponto de vista prático, essa relação se dá através do preço. Então, assim, eu podendo comparar o preço de bens, significa que eu consigo fazer um certo ordenamento, indicando qual é o bem preferível, qual o bem que não seja preferível a outro. A reserva de valor é a função primordial quando a gente está querendo atacar o problema inflacionário. Significa que um preço hoje de um determinado bem em comparação
com o preço no futuro tende ou teria que se manter constante para que a moeda preservasse seu valor. Em que sentido? Se você tem R$100 hoje e você quer manter esse patrimônio, você obviamente não deverá segurar esse dinheiro na mão, porque a moeda ela se desvaloriza por causa da inflação. Mas se não houvesse inflação, se você quisesse manter o poder de compra ou o patrimônio desses R$100, você poderia deixar ele tranquilamente embaixo do colchão, que esse valor seria mantido. Então a reserva de valor, que significa como é que a moeda preserva o patrimônio, essa função é cada vez mais atacada quando você tem uma economia inflacionária, a tal ponto que a moeda perde a função de reserva de valor, inclusive pode até deixar de ser uma moeda, né? Porque, como eu já salientei para vocês, a moeda precisa dessas três funções. Bom, se ela não serve mais como reserva de valor, ela não seria mais moeda. Inclusive, outros bens poderiam ser preferíveis à moeda local, como, por exemplo, o ouro, que mantém a reserva de valor, ele possui a característica de meio de troca e também a questão da unidade de conta. A questão toda é que existem bens que, por força de lei, não possuem curso forçado. Porém, eu acredito que quando a moeda perde a sua principal uma das suas características, outras moedas substitutas surgem no lugar dela. E óbvio que isso aí gera todo um problema, gera toda uma questão complexa na economia e que, se não for tratado de maneira correta, inclusive pode gerar grandes crises, e a gente já vivenciou isso principalmente nos anos 60, 70, 80 e início de 90. E, ao que parece que esquecemos o porquê que é tão importante a gente manter esse ordenamento da moeda, nessas três funções, de maneira plena. Do contrário, a gente pode voltar a viver o fenômeno da hiperinflação que acometeu a nossa economia durante grande parte do século XX. Tá? Então, se vocês quiserem continuar acompanhando o vídeo, eu vou pedir para vocês acessarem o próximo, tá? Porque isso aqui era simplesmente um teste. E eu agradeço aí a participação e a audiência de vocês. Muito obrigado.